Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa 14ª semana da disciplina de Informática Básica do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Sul de Minas, campus Moçambique. Essa é a nossa última aula e a programação já está aqui definida. As notas já foram lançadas para vocês. Basta vocês buscarem lá no SWAP, tanto o Writer quanto o Calc. Em Calc aconteceu uma situação desagradável, né, o qual ontem eu cheguei a comentar com o Marco Aurélio, no momento em que ele me perguntou, né, o porquê da nota que ele havia tirado. E a razão desta nota relativamente baixa para vocês, não para todos, tá? Já deixo isso claro aí. Quando a gente pega um arquivo para corrigir, tá? Principalmente esses valendo notas e tal, eu não simplesmente olho quais os alunos enviaram. Eu abro um por um. Somente dessa forma é que eu consigo fazer a correção. Essa até já era uma das razões que eu pedia para vocês não me enviarem em PDF, porque se enviar em PDF, eu não consigo abrir para fazer a correção. E eu me deparei com vários arquivos enviados em Excel. Tudo bem? Tranquilo, eu não questionei isso. E até teve alunos, colegas de vocês, que me perguntaram, né, se poderia ser enviado em Excel ao invés de ser enviado em Calc. Perfeito, pode ser enviado em Excel, sim. E quando eu abri o primeiro deles, a gente sempre observa a formatação, analisa fórmula por fórmula, ou seja, eu pego o enunciado do que foi proposto a vocês ali naquele instante, e eu vou seguindo tópico por tópico para que eu possa fazer a correção. E quando eu disse na aula passada que vocês não foram bem em Writer, até porque não seguiram à risca o que eu havia pedido, tem gente que mandou tabela que não tinha nada a ver, formatação do texto atrapalhada, né? Então, eu tenho que analisar cada uma das situações, né, para que eu possa depois dar a nota final, né, da avaliação de cada aluno. Então, é isso que eu faço. Eu abro o arquivo e vou ponderando item por item, ou dando ok, ou descontando ponto, né, para que eu chegue à nota final. 2 pontos, né? Então, alguma coisinha que você perde, eram poucas questões dentro do desenvolvimento, às vezes significa muito, você perde muito. Na avaliação de Calc, e quando eu abri uma delas lá, eu observei que o aluno, ao fazer a fórmula da média, ele inseriu a média e inseriu de um jeito assim que não foi a forma como eu ensinei. Né? Ele colocou lá os valores, os tópicos todos dentro da função média e ainda pôs lá na frente dividido por 7. Ou seja, totalmente desnecessário a maneira como foi montado. Ah, mas funcionou, professor. Funcionou. Correta, funcionou. Né? Não está totalmente correta, mas também não está totalmente errado. O que eu faço numa situação dessa? O aluno direcionou para uma fórmula, ele foi corretamente, ele não montou ela por inteiro correta, mas está funcionando, né? E ela tem algumas situações que não são pertinentes àquela função, então eu considero metade daquela questão. E aí eu observo a fonte, o alinhamento do título, as colunas, largura das colunas, formatação de cada valor e tudo mais. E eu continuo a correção, eu me deparo com outra questão em Excel idêntica àquela primeira, inclusive com os erros.
este erro da função, alinhamentos fora do padrão que eu havia pedido, fonte e tal, detalhes ali. O que o aluno fez? Copiou. O que eu digo para vocês, do pessoal que me enviou em Excel, que fez, os demais foram cópias. Foi enviado ali. Eu não sei quem foi esse que fez, mas eu sei que eu tenho várias questões iguais, idênticas. O aluno só entrou lá e deu uma mudadinha na cor. Até a posição embaixo que eu falei, coloque a planilha em cima, o gráfico embaixo para você visualizar tudo. Esse que fez Excel fez o quê? Fez uma aba de um lado, o gráfico na outra. O que eu fiz? Avaliei normal, né, essa atividade, e ao término dela eu dividi por 2. Então vocês vão encontrar muito 0,8 ali. Tá? E esta é a razão. Eu deixei claro ontem, quando o Marco Aurélio me perguntou, eu expliquei a ele, sabe? E eu me lembro direitinho da aula inaugural do professor Zé Sérgio. Eu estava presente. Né? E depois eu também citei essa passagem na minha aula. Se tem uma coisa desagradável para a sala de aula, seja no momento presencial, né, ou nesse síncrono nosso à distância, é o aluno malandro. E eu considero isso uma malandragem. Tá? Então, é uma situação que eu apurei aqui, que vou repassar isso para o professor Zé Sérgio, tá? Para que ele esteja ciente de qual a razão da nota baixa de alguns alunos, não estou generalizando, de alguns alunos, tá? Na questão Calc. Então, quem quiser reclamar, quem quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Por isso que eu já estou gravando. Tá? Quero gravar tudo isso, e isto é documentação. É documentacional para a instituição, e a atividade que vocês enviaram, que está no ABA, é documentacional de vocês. Então, está tudo documentado. Né? A atividade que vocês enviaram, a cópia, né, que eu posso mostrar e comparar, a nota que eu dei, e este comentário que eu estou fazendo aqui, gravado, para que fique, né, documentado. Bem? Então, é só isso que eu tinha a passar para vocês. Nós temos 3 pontos para serem distribuídos. Nesses 3 pontos, significa o quê? 2 pontos da atividade impressa. Que eu espero que não aconteça o que aconteceu aqui, né, no Calc. Tá? Atividade impressa, que vale 2 pontos. Ela já está pronta. Ela já está aqui para ser liberada para vocês. Vocês não enxergam essa atividade agora, porque ela está oculta, tá? Que é oculto para estudantes. Ela está... desculpa, esse oculto para estudantes é essa aula aqui que vai entrar, a aula do dia. Tá? Depois que o YouTube liberar, essa gravação de hoje vai ser colocada aqui. Né? Mas aqui está a atividade, ó, oculto, né, para estudantes também. Atividade assíncrona, valor 2 pontos, data de entrega até o dia 13 de setembro, que é na próxima segunda-feira. Então, isso quer dizer o quê? Que na próxima semana nós não temos aula, dia 14, e as atividades estarão corrigidas no dia 14, porque o exame final, ele abre dia 14 e encerra dia 19. Dia 19, que é, né, o domingo, porque dia 20 eu já tenho que estar com essas notas apuradas para saber quem ficou de DP ou quem está aprovado. E isso ser passado para vocês, né, para que vocês deem sequência ao módulo 2. Inclusive, já foi até trocado o nome lá no grupo, né? No grupo de vocês já não está mais módulo 1, já consta no módulo 2. E vocês iniciam aí o segundo semestre, né, com as suas aulas síncronas. Então, desses 3 pontos,
né? O que eu tenho aqui? Primeiro, eu tenho a atividade, a última atividade de Impress, e tenho um ponto de conceito. Então, aí eu fechei, né? 2 para o Writer, 2 para Calc, 2 para Impress. 6 pontos. 1 de conceito, 7. Tem um fórum lá atrás e tem um ABNT. Né? Acho que tem mais algum questionário, mas as notas estão todas lançadas até esse momento. Então, ali vocês já sabem quanto vocês têm hoje, quanto vocês precisam para adquirir os 6 pontos. Já sei que tem aluno que já está aprovado, já tem os 6 pontos. Que bom, que ótimo. Mas não se esqueça que essa nota ela vai constar, né, lá no histórico de vocês. Então, mesmo quem já tem pontuação aí, né, que permite aprovação, façam essa atividade para que vocês melhorem ainda mais o ranking, né, do seu histórico. Isso vai acompanhar vocês por toda uma vida. Onde vocês forem tiver que apresentar um diploma, a certificação, né, acompanha junto o histórico. Então, façam atividade sim. Aqueles que estão aí na pendenga, né, vai precisar desses 2 pontos com certeza e muito mais desse um ponto de conceito, né, que é o que eu vou dar. Professor, como que você analisa conceito? Eu tenho atividades que vocês enviaram, quem enviou e quem não enviou. Quem não enviou, a gente já sabe que não é um bom comprometimento. Eu tenho a frequência de vocês, de todas as aulas, né, com base na aba geral, né? E eu tenho os deslizes de vocês aí ao longo do curso. Então, é tudo isso que eu pondero para dar um ponto para o aluno, ou dar meio, ou nem não dá nada, dá 0, né? A gente analisa ali. Eu não sou de dar 0, não. Tá? Eu não sou de zerar, não. Por pior que seja o aluno, eu não sou, não. Ô, Marcos, desculpa interromper. Falar em presença, hoje você vai abrir para a presença? Eu acho que ele está com outro horário lá, né? Eu não sei se ele está com o horário trocado, mas eu abro sim até o final da aula, o João, faça essa alteração aqui, tá? Para que vocês possam lançar essa presença de hoje. Não, eu não adicionei, né, essa sessão de hoje. Me lembra aí até o final da aula para mim adicionar essa sessão e liberar para vocês aí, né, a presença dessa última aula nossa. Tá? Obrigado. Obrigado, João. Então, é assim que eu faço, né? Eu não vou dar o conceito pela cara do aluno. Eu não fui com a cara desse aluno aqui. Esse não. Não. Eu olho a nota que vocês têm, se vocês precisam desse conceito, né? Analiso o histórico de vocês ao longo desses 4 meses que nós estamos juntos aí, né? São 14 semanas, né? Quantos meses daí? Dá mesmo, quase 4 meses, né? Que nós estamos juntos aí dentro dessas 14 semanas. Então, eu já conheço um pouquinho do perfil de cada um de vocês, né, ao longo desse tempo. Gostaria de conhecer mais se fosse no nosso presencial, né? Mas sendo aqui no virtual, infelizmente, a gente não consegue, né, identificar muito. Assim como, de repente, eu encontrar com vocês na rua, eu não vou conhecer. Nem sempre a foto de você está aqui é a realidade, né, do que de vocês lá fora, né? E a gente tem aí N alunos, então é difícil. É mais fácil vocês me reconhecerem. E eu sempre digo para o aluno, ó, encontrou comigo, reconheceu, ô professor, tudo bem? Tá, cumprimenta aí, tá? Para mim é o maior prazer, tá? Além de devolver o cumprimento, ainda perguntar, ó, de qual turma que você é, tal. Entendeu? Então, eu gosto disso. Eu gosto desse carinho, desse calor humano aí, né, que a gente tem que manter. Bem? Qualquer questionamento, então, gente, fiquem à vontade, pode colocar aí, tá? A gente analisa isso. Mas vamos lá, então. A aula de hoje, ela vem a trabalhar com as 2 etapas finais da nossa disciplina, que é justamente a animação e a transição. Né? Na aula passada, a gente trabalhou aqui com a apresentação, eu deixei para vocês uma videoaula, né, sobre modos de exibição
e melhores práticas para apresentação. Então, vamos dar uma olhadinha, né, nesse conteúdo da aula de hoje, levando em consideração, tá, a nossa questão aqui que a gente já veio desenvolvendo até agora do Impress. Gabriel, eu não abri a presença ainda, tá? Então eu estava só conversando com vocês ainda. Tá? Até o final da aula eu abro, e mesmo quem chegou atrasado não há problema. Vai lá e marca lá, tranquilo. Tá? Matheus, eu não vou dizer que perde-se muito, não. É aquilo que eu disse para vocês, é um apanhado, né? Um apanhado do que eu conheci de vocês aí ao longo desses 4 meses. Né? Então, perde, claro que perde alguma coisa, né? Eu estaria sendo injusto com aquele que foi lá e marcou todas as aulas, marcou a presença, né? Se eu fosse, por exemplo, pego um aluno que tem só 50% de presença lá e dou a mesma nota, o mesmo conceito para ele, né? Eu estaria sendo injusto com o outro, o que foi, o que marcou, né? O que teve esse compromisso aí, né? De estar lá em cima do outro. Então, não vou dizer que perde-se muito, não, mas perde-se alguma coisa assim. Isso é natural, né, de se perder, né, porque é algo que eu sempre digo assim, ó, o aluno entra, né, com os 10 pontos na disciplina. Não sou eu que dou a pontuação, são vocês que perdem essa pontuação. E analisando dessa forma fica mais fácil. Você já começou a disciplina aqui comigo em 10. Eu dei a primeira atividade, você não fez ela por inteiro, então não foi eu que tirei nota, eu que tirei nota, foi você que perdeu já daquela ali. Então é assim que eu analiso muito, tá? Bom, Eliezer fala que teve muitas aulas que eu me esqueci de marcar presença. Tranquilo, Eliezer. Tá? Tranquilo. Agora não dá mais para a gente conseguir voltar, né? Mas conceito, tá? É um ponto. Isso aí vai ser, como eu digo, ponderado, né, lá. Mas agora não tem como fazer nada, né? Já foi. Vamos lá, então? Então, olha só, gente. Tenho aqui, né, a questão animação e transição. Eu vou abrir a pasta de vocês. Na pasta de vocês, eu vou abrir o Impress. Vou abrir aqui, eu vou até abrir com. Por que abrir com? Porque se eu abro ele de qualquer forma, ele pode abrir para mim com o PowerPoint. Não, eu não quero, sabe? Eu quero abrir com o Impress. Né? Então, eu vou aqui, botão direito, né? Abrir com LibreOffice. LibreOffice automaticamente abre com o Impress. O que define isso, essa abertura? O nome do arquivo. Quando você salva um arquivo, vai a extensão dele. Né? Por exemplo, isso que está salvo, olha, agricultura familiar. O nome dele é este, foi o nome que nós demos. Mas só que ele já traz a extensão, que é o que completa o nome do arquivo. Como ele foi feito em PowerPoint, ele criou, né, a extensão ODP. Se tivesse feito em PowerPoint, ele traria a extensão PPT. Então, quando eu olho um arquivo, de cara eu já sei se ele foi feito em Impress ou se ele foi feito em PowerPoint. O Writer, ele pode ser ODS, e ele pode ser DocX, lá no Word DocX, ODS, né, em Writer. E o Calc, né, ele acho que é o DX, eu não me lembro, né, e PY, não sei, alguma coisa assim, a extensão, não me lembro agora. Tá? Então, são as extensões que identificam o nome do arquivo. Tá? Aqui nós temos 5 slides. Eu vou criar mais um slide. Vou vir aqui, botão direito, novo slide. Eu não quero esse slide aqui. Eu quero um slide em branco. Então, eu volto com o botão direito dele em cima do slide aqui, e escolho o layout. Layout são os tipos de slide. Eu quero um slide vazio, um slide em branco. Vocês estão vendo que ele já tem cabeçalho ou rodapé. Isso foi visto na aula passada. Olha, em todos
né? Já tem aí. E eu vou fazer a inserção de algumas figuras, algumas imagens aqui. Essas imagens se encontram aqui em cima, nesta barra de ferramentas, onde eu tenho aqui conectores, formas simples, formas e símbolos, setas, fluxograma, textos explicativos, estrelas e faixas, objeto 3D, com figuras tridimensionais. Eu vou pegar um objeto 3D, eu vou clicar aqui e vou pegar aqui uma casca. Vou deixar ela aqui do lado. Tá? E vou pegar uma outra imagem aqui, que vai ser a minha pirâmide. Tá? Então, são duas imagens estilo 3D. Aquela que você enxerga, né? Profundidade, lateral, né? O estilo tridimensional. 3D é isso, né? Tridimensional. Se eu quero fazer alguma mudança nessa imagem, eu posso pegar o próprio botão direito e vir aqui, né, dentro da linha. Tá? Eu posso, por exemplo, mudar o estilo dessa linha aqui, que era ela com traço. Tá? Estilo da linha, estilo da seta. Então, ok, e olha, apareceu aqui. Né? Se eu quero um outro efeito, sempre usando o botão direito do mouse, eu posso, então, optar aqui por efeitos 3D. Olha só os efeitos 3D aqui. Eu posso jogar esse efeito plano, vir aqui no sombreamento dela e colocar aqui um outro sombreamento, colocar sombra nessa imagem, colocar textura. Ela não está permitindo colocar textura, ali é uma característica dela. Eu posso escolher a cor dessa imagem. Tá? Então, eu posso fazer a formatação da imagem, conforme o que eu definir ali. Então, está aqui meus efeitos. Né? Clico nesse quadradinho para ele atribuir. E fecho. Uma imagem 3D, trabalhada. Essa, posso? Mesma coisa. Ó. Tá? Posso vir aqui. Né? Posso vir, então, direto na posição e tamanho. Ó, rotação. Tá? Eu posso criar uma rotação dela aqui. Tá? Posso mudar a inclinação dessa imagem. Ou seja, eu tenho ferramentas, né, que permitem que eu possa estar modificando, formatando a minha imagem. Isso aí é pessoal. Né? Cada um tem o seu formato, cada um gosta aí, né, do seu estilo. Então, é algo assim bem pessoal. Então, tem uma outra opção aqui, que é a sobreposição da imagem. Por exemplo, ó, eu estou colocando esse triângulo aqui, essa pirâmide, vocês estão vendo que ela ficou na frente. Eu não queria ela na frente. Eu quero ela atrás, né, da minha cuba ali. Então, o que eu faço? Botão direito do mouse, e eu tenho dispor. E dentro do dispor, eu posso enviar para trás, avançar, recuar, na frente, atrás do objeto. Então, posso colocar atrás do objeto. E eu tenho que continuar mantendo essa disposição. Olha, acabei de usar o dispor, né? E o que aconteceu? Ó, eu levei a minha pirâmide para trás do meu objeto aqui, né? Da minha cuba aqui. Aqui eu vou até fazer uma troca aqui de cores, né? Para que ele fique bem visível aqui. E muda aqui, tá? Porque eu não vou colocar preto, não, vou fazer uma combinação com branco. Aí ele ficou estranho, né? A cor de iluminação dele. Aí. Pronto. Tá vendo? Então, eu fiz aí, né, uma disposição. Ok?
Isso são formatações do slide. Dependendo do que você necessita, do que você precisa, né? Impress é muito livre, sabe? Impress é aquele tipo de coisa que você vai montando, estruturando, sempre é algo que você está com o assunto dominado, onde você vai apresentar para uma plateia, então você coloca tópicos ali, você cria algo para poder, né, animar a sua situação. Tá? Eliezer, pode perguntar. Eu vou perguntar. Esse Impress é como se fosse o PowerPoint, né? É a mesma coisa do PowerPoint. É o PowerPoint. Lá no Office é o PowerPoint. Só que, tipo assim, nesse caso, ele é mais livre? Ele é o quê? Ele é mais livre, pessoal? Tipo, eu Não, falo que as coisas têm mais liberdade. Não. Ele é apenas um software livre, que isso quer dizer que você não precisa pagar para ter. Você baixa, né? E ele é software livre junto com o pacote Calc e Impress. Mas as características dele, as ferramentas e a forma de trabalhar é parecido com o PowerPoint. Pode ter algo a mais ou algo a menos, né? Mas a maioria das ferramentas você tem aqui e tem lá. Então, essa liberdade que você tem ao trabalhar, ao montar uma apresentação, ela não faz essa diferença, sabe? Entre montar em Impress ou montar em PowerPoint. Não, é uma coisa só. A gente só trabalha, né, Elias? A gente só trabalha aqui software livre porque as instituições federais trabalham com software livre e a gente não quer pregar com vocês a pirataria, que é um erro, que é um crime, que é algo que não é legal. E se não fosse isso, se não pagasse, né, com certeza nós estaríamos trabalhando aqui o pacote Office, Word, Excel e PowerPoint, né, que eles são mais fáceis, não vou dizer que sejam mais fáceis de serem trabalhados, mas para suporte você encontra pessoas que possam orientar e tirar dúvidas com mais facilidade em cima das ferramentas do Office do que das ferramentas do LibreOffice, mas são perfeitas. Ambas são perfeitas e funcionam muito bem. Eu tenho as duas na minha máquina. Quando eu tenho que optar por uma ou por outra, dificilmente eu faço uma opção pelo pacote Office. O Word, eu gosto do Word, não gosto muito do Writer, não. Impressas, eu trabalho tão bem quanto o Impress quanto com o PowerPoint. E na hora de trabalhar planilhas, né, eu também prefiro trabalhar com Calc do que com Excel. Mas é uma questão de preferência. Tá? Ele é mais leve também. Quando você salva um arquivo, o arquivo Impress, o arquivo PowerPoint, o arquivo Writer e Calc, ele é mais leve. Leve que eu digo o formato dele, característica do aplicativo. Ele é mais leve do que um do Office, né? Do que um Word. Se você pegar o mesmo texto em Word e em Writer, você salva, você percebe diferenças de tamanho. Isso acontece tanto com o Writer, quanto com o Calc, quanto com o Impress. Tá? Então, basicamente é isso daí. Bom, chegou a hora de apresentarmos. Chegou a hora de nós, né, observarmos o que foi feito, né, e ele vai ser utilizado aí para uma plateia. Então, o que você faz? Você vem aqui na apresentação de slides e manda iniciar do primeiro slide. Então, ele começa. Né? Estou no primeiro, aqui eu vou adiantando com o mouse, né? Eu poderia ter aqui um passador automático, aquela que vai da USB, né? E com laser aqui e tal. Mas vocês estão vendo que ele não tem nenhum efeito. O slide sai seco e entra seco. Não tem nada que está fazendo com que ele, né, faça diferente ali. Então, vamos começar. Ó. A primeira coisa que eu vou colocar nas minhas apresentações é a transição. Então, eu venho aqui, ó. Eu venho aqui no inserir, tá? E dentro do inserir, eu tenho transição de slides. Cadê? Às vezes muda, né, gente? Muda os locais aqui. Porque aqui eu tenho também nas propriedades, mas eu quero aqui. Deixa só eu achar aqui. Se alguém já achou aí, me passa aqui para mim, por favor, onde que está essa opção. Ela está aqui do lado, mas eu não quero usar aqui do lado. Então, eu queria usar aqui dentro da barra de ferramentas. E configuração de apresentação de slides. Não.
Slide, propriedade do slide. Aqui, ó, transição de slide. Tá? Eu falei que ele estava aqui porque ele está aqui ó, também, ó. Aqui você tem, ó, propriedades, transição, animação. Mas eu queria vir por aqui. Tá? Então, eu fui lá dentro do slide, transição de slide. A transição é a entrada e saída do slide. É como que o slide entra no momento em que ele vai ser colocado na tela e é o momento que ele sai, como que ele sai para entrar no próximo. E aqui eu tenho ó, várias transições. Limpar, olha só. Roda, descobrir, cada uma delas. Eu vou escolher aqui dissolver. A hora que eu escolho a transição, eu venho aqui embaixo, né, e peço para ele. Eu posso deixar ao clicar com o mouse ou automaticamente. O automaticamente eu não gosto de colocar porque se você se perde num slide, no momento que você está apresentando e fala mais ou fala menos, aquele tempo está correndo. Deu aquele tempo, ele passa e não te pergunta nada. Então você perde o controle da sua ação, da sua voz, da sua explanação em cima do slide. Então por isso que eu gosto de deixar ele sempre ao clicar com o mouse. Tá? Porque aí eu clico, ele muda e faz a transição. E eu não posso me esquecer de aplicar a transição a todos. Porque se eu não fizer isso, ele vai entrar só nesse slide. Olha aqui, ó. Estão vendo? Esses aqui não tem estrelinha. Só esse que tem. Então, quando eu quero colocar transições diferentes, né? Eu venho, escolho outro slide, escolho uma outra transição, né? Olha lá. Né? E ele vai marcando a transição para mim. E quando eu quero aplicar a mesma transição a todos, eu venho aqui ó, e mando ó, aplicar transição a todos os slides. Ele vai pegar a transição do slide que está selecionado, no caso o primeiro, né? E vai aplicar a todos. Olha como que os demais né, já apareceram a estrelinha. Né? Os slides que aceitam transição, ó, todos aceitaram. Então, vamos assistir agora a apresentação. Eu posso dar só um F5 também, tá? Aqui, ó, F5. Ele apresenta do início e o Shift F5 inicia do slide atual. Então, se eu estiver aqui no terceiro, pressionar do slide atual, ele vai apresentar do terceiro para frente. Mas eu quero do começo. Vamos lá, ó. Viu? Ó, saiu, entrou um outro. Tá, ó. Aqui eu estou com a mesma transição em todos eles. Ah, dá para mudar a transição do slide 2? Tá. No slide 2 eu não vou deixar no dissolver. Eu vou deixar uma diagonal. Então, olha só. Apresentação de slide. Iniciar no primeiro. Ó, dissolver. Segundo. Ver? E por aí vai. Eu tenho uma ferramenta aqui que eu chamo ela de carta na manga. Eu tenho vários slides, não quero colocar a mesma, tá? A mesma transição para todos, não quero. Quero colocar transições diferentes em cada um deles, mas não quero também fazer um por um, porque vai me dar um trabalho enorme. Imagina se eu tivesse aí uns 50 slides. Então, eu tenho uma opção aqui que chama personalizada. Cadê? Deixa eu achar aqui. No PowerPoint chama personalizada. Aqui chama aleatório. Aqui, olha lá. Aleatório. O que vai acontecer? Automaticamente, para cada slide, ele escolhe qualquer uma das transições. Ó, vou pedir para ele aplicar a todos. Eu sempre tenho que pedir isso aqui. Senão entra somente nesse. Ó. Aplicar a todos. E vamos assistir. Vou dar um F5 agora. F5. Então, ó, entrou. Você viu que já usou uma transição diferente. Olha. Para cada um. Ele busca aleatoriamente a transição, tá? E aplica para nós aí. Então, isso é transição. Animação do slide. Agora falta a animação do slide individual. Este você tem que fazer em slide por slide. Não dá para você fazer de uma forma geral. Então, olha só. Vou pegar vamos pegar o slide 1 não tem. Tá? Slide 2. Slide 2 eu tenho essa imagem e tem esse texto. Então, eu já vou vir aqui, ó, em slide, tá? E animação.
Ou então, eu até nesse caso, eu acho mais fácil vir aqui, ó, tá? Na opção animação. Olha lá. Tá? Então tá aqui. Eu tenho propriedades, transição, animação. Tá? Vocês estão vendo que animação não tem nada. Porque eu ainda não coloquei animação nesse slide. Então, vou começar por aqui, ó. Esse slide tem dois objetos, que é o objeto texto e é o objeto imagem, que é uma imagem 3D que eu peguei ali. Vou começar por ela. Então, eu clico nela, tá? Ela está selecionada. Eu venho aqui, ó, e adiciono o efeito. Quando eu adiciono, ele apareceu aqui, na animação. Qual é o efeito que eu quero? Eu quero que ele venha surgir. Mas vai surgir de onde? Ele vai surgir de baixo. Eu posso pedir ele surgir da direita, da esquerda em cima, da direita em cima. Vou pedir para ele surgir da direita embaixo. Ah, da direita embaixo. E eu quero, tá, que ele seja mais lento. Então, a duração dele está em 0,50. Eu vou passar a duração dele para 1,50. E vou pedir para reproduzir. Ó, olha ele. Tá? Vou animar também. Tá? Ah, sim, outro detalhe, ó. Essa animação eu não deixo eu clicar, porque se deixar eu clicar, tem que ficar clicando todas as horas. Então eu venho aqui, ó. Após o anterior ou com o anterior, tanto faz. Eu gosto de colocar o após, porque ele anima um, vai, anima o outro, passa para o próximo slide, uma transição, anima, e aí vai. Tá? Então não podemos esquecer desses detalhes aqui, né? Eu escolho o objeto, adiciono, escolho a animação, tá? Marco que deve iniciar após o anterior e defino o tempo. O tempo é a velocidade dele. Então, vamos fazer a segunda animação, que é o texto. Eu clico no texto, olha lá, está selecionado. Tá? Vou adicionar o texto aqui, vocês estão vendo que ele não está adicionado. Vou adicionar o texto aqui, ele já está lá, adicionou. Vou escolher uma animação que chama Surgir Lentamente. E ele me deu aqui o surgir lentamente, tá? Surgir lentamente, ao clicar. Não, não é ao clicar, é após o anterior. Surgir de onde? Eu quero que ele surja de baixo mesmo. Então, vamos mandar ele surgir de cima. Surgir de cima. Tá? E a velocidade vai ser igual. Tá? Pronto? Tá. Esse é o primeiro slide. Vamos assistir como isso vai ficar? Então, ó, F5 para apresentar o slide. Primeiro slide, transição. Ele não tem animação. Eu poderia até dar uma transição e pedir para essa imagem chegar rodando. Vou para o próximo. Ó, transição. Animação. Animação. E eu não fiz nada. Eu não toquei a mão no mouse. Eu deixei por conta dele. Por quê? Porque eu coloquei lá após o anterior. Se eu deixar ao clicar com o mouse, eu tenho que clicar. Para essa curva subir, eu tenho que clicar para o texto descer. Então, depende, né, da forma como você está conduzindo a sua apresentação. A sua necessidade de que entre por etapas ou que entre tudo de uma vez só. Aí é vocês fazendo a explicação lá, cada caso é um caso. Vamos pegar esse primeiro slide aqui. Aqui está sem animação. E eu vou marcar. Então, ó, já está marcada a opção animação. Vou adicionar. Ó, eu tenho que clicar aqui primeiro. Cliquei na imagem. Tá? Vou adicionar. Apareceu ali. Tá? A categoria minha está entrada. Eu quero efeitos diversos. Não, efeito diverso não vai ter nada. Caminhos de movimento. Caminhos de movimento. E eu quero, nesse caminhos de movimento aqui, uma lua crescente. Ei, ficou feio. Um losão. Também ficou feio. Não gostei, não. É um oval. Vamos mudar isso daqui? Vamos deixar a entrada.
e vou pedir para ele um oval vertical. Ficou melhorzinho. Aparecer de relance. Viram? Eu vou pedir agora uma roda. Ou então, um bumerangue. Vou deixar bumerangue. Após o anterior. Vou aumentar o tempo dele, para ele ficar mais lento. Tá? Vou reproduzir para me ver como ficou. Deixa eu aumentar mais o tempo dele aqui. E vou, na minha apresentação, iniciar o primeiro slide. Chegou? Chegou a imagem. Vou dar um Enter para ir para o próximo. Transição. Animação. E por aí vai, gente. Sabe? E por aí vai. Deixa eu só fazer um detalhe aqui, ó. Eu vou colocar esse dispor. Enviar para trás. Chegou o negócio. Assim. Por que eu mandei enviar para trás? Porque a hora que o texto desceu, ele desceu atrás dessa figura aqui. Agora, quando o texto descer, vai descer na frente dela. Vamos ver? Vou mandar apresentar desse slide. Estou no slide 2. Então, iniciar no slide atual. Ó, transição, subiu, animação, desceu. Agora sim. Viu? Antes ele tinha descido atrás da figura. Então, ficou estranho. Então, esses são detalhes que a gente vai ajustando, que a gente vai arrumando aqui. Aqui eu tenho esse texto também. Vamos fazer mais este? Só mais este, ó. Agricultura familiar. Vou adicionar. Vou pedir para ela girar para dentro. Esse girar para dentro, né, eu vou deixar ele aqui após o anterior. Vou aumentar o tempo para ele ficar mais lento. Essa imagem aqui, selecionei a imagem, adicionei o efeito, ela apareceu lá em cima. Eu vou colocar aqui uma rotação no centro. Também após o anterior. E vou mudar o tempo dela. Vamos assistir do início? Do início. F5. Transição. Entra animação. Vou dar um Enter. Vai para o próximo slide. Transição. Entrou com animação. Entrou com animação. Expliquei, falei desse daqui. Vou para o próximo. Dou outro Enter. Transição saiu. Agricultura familiar se ajustou. E a imagem chegou para mim. E por aí vai, gente. Aí vai do quê? Da criatividade de cada um de vocês. Eu vou salvar isso daqui. Está salvo. Está salvo aqui. E Impress é criatividade. Cada um, né, cria a sua estrutura. Então, tem alguma dúvida aqui dentro dessa animação e apresentação aqui? De animação e transição? Querem fazer alguma pergunta? Não? Tranquilos? Vocês estão aí? Todo mundo quietinho? Então, tá bom. Então, olha. Eu vou agora executar duas ações aqui para vocês. Primeira delas, aba geral. Vou abrir a presença. Então, vou adicionar a presença. 8 de setembro.
né? A nossa aula começou às 9, né? Então, vou colocar aqui, ó, que das 9h30 até às 10h15. Pronto. Você tem 15 minutos para entrar e marcar, né? Vou deixar a frase aqui. Deixa aqui a sua frequência. Isso aqui é a estrutura, né? Do que o professor faz no momento que ele está preparando, montando a plataforma, né, o AVA dele ali. E não estava pronto, porque nossa aula era às 11, né? Daí ia demorar um pouquinho. Você pode entrar e marcar, você mesmo entra e marca, tá? E vou adicionar. Então já está liberado para vocês aí, né, essa presença de hoje, dia 8/9, para todos os estudantes. Vou lá na atividade agora, na atividade de vocês, olha, o exame da semana 14, ela que estava oculta, já vou liberar para vocês, aqui, ó, editar e mandar mostrar, já deve estar sendo mostrada aí para vocês. E o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, ele vai abrir para vocês, não está aberto ainda, tá? Para envio, mas pode ser enviado até o dia 13 e vai abrir, me parece que ao meio-dia, porque era a programação da nossa aula hoje, 11 ao meio-dia. Pratiques Impress. Tema e conteúdo de cada slide é livre. Monte uma apresentação que contenha 5 slides na seguinte ordem: slide vazio, somente título, título e conteúdo, título e 4 conteúdos, slide de título. Então, leiam isso aqui com atenção. A avaliação de vocês é com base no que eu estou pedindo aqui, no que vocês fizerem lá. Então, não vai construindo de qualquer jeito e manda, não. Tá? Que não tem nota. E outra coisa, tá? Não me envie PDF. Bom? O arquivo enviado em qualquer outro formato terá sua nota zerada. O que eu quero dizer com isso aqui? Aí eu fiz um PowerPoint. Eu fiz um Impress. Tudo bem. Então, né? Salve com a formatação Impress. É o padrão. Não mudem. É o padrão. Tá? Me enviou uma extensão diferente, eu não tenho como corrigir. Se eu não tenho como corrigir, eu não vou sair correndo atrás do aluno. Né? Ó, fulano, você mandou errado. Não. Não tem como corrigir, já dou 0 e pronto. E vamos para a próxima. Tá? Então, atentos a este detalhe. E o restante de tudo que vocês têm que montar e formatar está aqui. Em todos estes tópicos que eu deixei aqui. Bom? Então, vocês vão preparar isso para mim. Tá? Enviar. Eu tenho que corrigir isso até terça-feira. Até segunda-feira, dia 13. Para que já saibam, né, quem passou, quem fechou 6 pontos, ou quem vai para exame final. Aí no exame final, tem atividade de Impress, de Calc, de Writer e do início da nossa disciplina lá, quando era sistemas operacionais, pastas, aí o conteúdo todo. 10 pontos, mas o conteúdo todo aí vai ser dividido. Deve ter umas 3, 4 atividades para serem feitas lá dentro do exame final. É dessa forma. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Queira fazer pergunta aqui? O tema é qualquer um, professor? Sim, vamos tá lá, livre. Mas aí a gente vai ter que arrastar aquela tabela do cálculo. Aí tem que mudar alguma coisa? Não sei. Tá? Você vai ler direitinho ali. Tem uma questão, sim, que pega a coisa do cálculo. Tá? Tem uma questão ali que pede para você pegar o gráfico que você fez, né, no cálculo,
no Excel e colocar aqui dentro. É uma imagem, né? Copia e cola atrás de lá para cá e pronto. Tá? Então, tem sim. Então, leia com atenção aquelas orientações para você fazer na risca, em cima. Né? Garantir 2 pontos aí. De repente, esses 2 pontos é o que você precisa para ser aprovado. São 6. Eu não sei a pontuação de vocês, tem que olhar lá no SWAP, né? Vocês têm lá e já pode somar. Então, vocês já sabem quanto que vocês precisam para aprovação. Ou quem já está aprovado, né? Ou quem já não consegue mais também e já sabe que vai para o exame final. Mas faça aqui, porque a nota do exame final é menor também, né? Você sabe que ele calcula, ele faz média. Quando vocês conseguiram aqui, quando você tirou no exame final, divide por 2 para achar a média de vocês. É assim que é feita lá no exame final. Né? Então, tem que ser considerado isso também. Ok? Eu vou encerrar a gravação, porque aí